Sejam todos muito bem-vindos para um início de leitura. Hoje vamos iniciar um novo livro do Dr. Joe Dispenza, dando continuidade ao que nós acabamos de encerrar, né? Essa mesma linha. Então, como criar um novo eu? Então, vamos à leitura. Então, se você quer participar aqui conosco diariamente, se inscreva no canal, deixe sua vontade nos comentários e você fará parte desta comunidade de pessoas em expansão. Prefácio. O cérebro está envolvido em tudo o que fazemos, incluindo a forma como pensamos, sentimos, agimos e nos relacionamos com os outros. É o órgão da personalidade, do caráter, da inteligência e o responsável por todas as decisões que tomamos. A partir do trabalho que tenho desenvolvido na era da imagiologia cerebral, com dezenas de milhares de pacientes ao longo dos últimos 20 anos, é muito claro para mim que quando o cérebro funciona bem, nós funcionamos bem. E quando o cérebro tem problemas, a probabilidade de virmos a ter problemas na vida é muito maior. Um cérebro mais saudável torna-nos mais felizes, fisicamente mais saudáveis, mais ricos, mais sensatos e capazes de tomar melhores decisões, o que nos ajuda a sermos mais bem-sucedidos e a vivermos mais tempo. Quando o cérebro é menos saudável por qualquer motivo, como uma lesão na cabeça ou um trauma emocional do passado, as pessoas são mais infelizes, mais doentes, mais pobres, menos sensatas e menos bem-sucedidas. É fácil perceber que o cérebro pode ser afetado por um trauma, mas os investigadores também observaram que o pensamento negativo e uma programação deficiente no passado o podem igualmente afetar. Eu, por exemplo, cresci com um irmão mais velho que estava decidido a tratar-me mal. A tensão e o medo constantes que eu sentia acabaram por conduzir a um maior nível de ansiedade e a padrões de pensamentos ansiosos, bem como uma postura defensiva permanente, sem nunca saber se estaria alguma coisa má prestes a acontecer. Esse medo provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros do medo de meu cérebro, que durou até conseguir resolvê-la numa fase posterior da vida. Em Como Criar um Novo Eu, o meu colega Dr. Joe Dispenza é o guia que, que nos vai ajudar a otimizar quer o hardware, quer o software do cérebro, no sentido de alcançarmos um novo estado mental. Este novo livro tem uma sólida base científica e ele continua a falar com bondade e sabedoria, como já o tinha feito no filme premiado O Que Raio Sabemos Nós? E em Evolve Your Brain, o seu livro de estreia. Muito embora eu olhe para o cérebro como um computador, com hardware e software, o hardware, o efetivo funcionamento físico do cérebro, não pode ser separado do software nem da constante programação e remodelação que ocorrem ao longo da nossa vida. Ambos têm um profundo impacto um no outro. A maior parte de nós já sofreu algum tipo de trauma na vida e vive com as cicatrizes cotidianas que daí resultaram. Eliminar essas experiências que passaram a fazer parte da estrutura do cérebro pode ter um efeito incrivelmente terapêutico. É evidente que a adoção de hábitos saudáveis para o cérebro, como uma dieta e exercícios adequados e determinados nutrientes cerebrais, é fundamental para o seu bom funcionamento.
Mas, para além disso, os pensamentos que nos ocorrem a cada momento exercem um poderoso efeito terapêutico sobre o cérebro, ou funcionam em seu prejuízo. O mesmo é válido para as experiências do passado que podem ficar implantadas no cérebro. O exame que realizamos nas minhas clínicas chama-se SPECT cerebral. A técnica SPECT, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, é um exame de medicina nuclear que observa o fluxo sanguíneo e os padrões de atividade. É diferente da TAC ou da ressonância magnética, que examinam a anatomia do cérebro, pois o que a SPECT observa são as funções do cérebro. O trabalho que temos desenvolvido com essa técnica, que já ultrapassa os 70 mil exames, revelou-nos muitos dados importantes sobre o cérebro, entre os quais as lesões cerebrais podem destruir a vida de uma pessoa. O álcool não é saudável e é frequente os exames SPECT revelarem danos significativos provocados por ele. Muitos dos medicamentos que as pessoas habitualmente tomam, como alguns dos ansiolíticos mais comuns, não são benéficos para o cérebro. Doenças como o Alzheimer desenvolvem-se no cérebro décadas antes de as pessoas apresentarem quaisquer sintomas. Os exames SPECT ensinaram-nos também que, enquanto sociedade, precisamos de ter muito mais amor e respeito pelo cérebro e que deixarmos as crianças praticarem desportos de contato, como o futebol americano e o hóquei no gelo, não é uma boa ideia. Uma das lições mais estimulantes que aprendi é que as pessoas conseguem literalmente modificar o seu cérebro e a sua vida adotando hábitos regulares saudáveis para o mesmo, como a correção de crenças negativas e o recurso a processos de meditação, como aqueles que o Dr. Joe Dispenza aqui aborda. Numa série de estudos que publicamos, a prática da meditação, tal como recomendados por Dr. Dispenza, aumentou o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, a parte do cérebro humano mais responsável pelo raciocínio. Após 8 semanas de meditação diária, o córtex pré-frontal, em repouso, estava mais forte e a memória dos participantes também apresentava melhorias. Há tantas maneiras de curar e otimizar o cérebro. A minha esperança é que, tal como eu, o leitor desenvolva inveja do cérebro e queira ter um que funcione melhor. O nosso trabalho na área da imagiologia cerebral veio mudar tudo na minha vida. Pouco depois de ter começado a pedir exames SPECT, em 1991, decidi olhar para o meu próprio cérebro. Tinha 37 anos. Quando vi o aspecto tóxico e cheio de autos, percebi que não estava bem. Em toda a minha vida, poucas foram as vezes em que bebi álcool. Nunca fumei, nem tomei drogas ilegais. Então, por que tinha meu cérebro tão mau aspecto? Antes de compreender realmente a saúde cerebral, tinha muitos hábitos que prejudicavam o cérebro. Comia imensa comida de plástico, bebia refrigerantes light, como se a minha vida dependesse disso. Muitas vezes dormia só 4 ou 5 horas por noite e tinha mágoas do passado que nunca tentei analisar. Não fazia exercício, sofria de estresse crônico e tinha uns 15 quilos a mais. Tudo coisa que me fazia mal sem eu saber, e não era pouco. O exame que fiz recentemente mostra um aspecto muito mais saudável e mais jovem do que aquele que fiz há 20 anos. O meu cérebro rejuvenesceu, literalmente. E o vosso também pode mudar, quando decidirem cuidar devidamente dele. Depois de ver o meu primeiro exame, quis ter um cérebro melhor. Este livro vai ajudar-vos a terem também um cérebro melhor.
Espero que gostem tanto de ler como eu gostei. Doutor Daniel G. Amen, autor de Mude de Cérebro, Mude de Vida. Introdução. O hábito mais difícil de vencer é o hábito de sermos nós mesmos. Quando penso na quantidade de livros que existe sobre como alcançarmos a vida que desejamos, chego à conclusão de que há ainda mais pessoas à procura de métodos fundamentados em bases científicas sólidas, ou seja, métodos que funcionem realmente. Mas os novos estudos sobre o cérebro, corpo, mente e consciência que apresentam um salto quântico em relação aos conhecimentos que tínhamos da física, sugerem grandes possibilidades de evolução no sentido daquilo que, de forma inata, sabemos ser o nosso verdadeiro potencial. Enquanto quiroprático em exercício, responsável por uma concorrida clínica de saúde integrada, o professor nas áreas de neurociência e professor nas áreas de neurociência, função cerebral, biologia e química cerebral, tive o privilégio de estar na vanguarda de parte dessa investigação. Não só ao estudar as áreas que acabei de referir, mas também ao observar os resultados dessa nova ciência quando posta em prática por pessoas comuns como nós. É nesse momento em que a pomos em prática que as possibilidades desse novo conhecimento se tornam realidade. Isso permitiu-me testemunhar algumas mudanças extraordinárias na saúde e na qualidade de vida das pessoas, sempre que estas operam verdadeiras mudanças na sua mente. Ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas que ultrapassaram problemas de saúde graves, considerados terminais ou crônicos. O modelo contemporâneo de medicina qualifica essas recuperações como remissões espontâneas. Porém, depois de analisar os seus percursos interiores, tornou-se evidente para mim que a mente tinha tido um papel muito importante e que aquelas transformações físicas não eram assim tão espontâneas. Essa descoberta contribuiu para o desenvolvimento dos meus estudos e pós-graduação em imagiologia cerebral, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Percebi muito simplesmente que devia acontecer algo no cérebro e no corpo que podia ser identificado e depois replicado. Neste livro, quero compartilhar parte do que fui aprendendo ao longo do meu percurso e mostrar, explorando a relação entre a mente e a matéria, como podemos aplicar estes princípios não apenas ao corpo, mas a todos os aspectos da nossa vida. Passar do saber ao saber como. Muitos dos leitores de Involve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, o meu primeiro livro, manifestaram o mesmo pedido honesto e sincero, acompanhado de uma boa dose de crítica positiva. Como a pessoa que escreveu: Gostei mesmo do seu livro. Li-o 2 vezes. Tinha muita informação científica e era exaustivo e inspirador. Mas pode dizer-me como devo fazer? O que preciso de fazer para o meu cérebro evoluir? A minha resposta foi dar início a uma série de workshops onde ensinava os passos práticos que qualquer pessoa pode seguir para operar mudanças a nível mental e físico que produzam efeitos duradouros. Nessas sessões, vi pessoas ficarem inexplicavelmente curadas, libertarem-se de velhas feridas mentais e emocionais, resolverem dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e alcançarem uma riqueza fantástica, para citar apenas alguns casos. Vai ficar a conhecer algumas dessas pessoas nessas páginas. Não é preciso ler o meu livro para conseguir digerir os conteúdos deste, mas, se já teve contato com o meu trabalho, como criar um novo eu,
Foi escrito para servir de complemento prático a Involve Your Brand. É meu propósito sincero que este livro seja simples e de fácil compreensão. Poderei, no entanto, em determinado momento, precisar de transmitir alguns conhecimentos para introduzir um conceito que pretenda desenvolver. O objetivo é construir um modelo funcional realista de transformação pessoal que ajude a compreender como se pode alcançar a mudança. Como criar um novo eu é fruto de uma das minhas paixões, um esforço sincero para desmistificar a mística, de como a que todos percebam, de modo a que todos percebam que temos ao nosso alcance tudo aquilo de que precisamos para produzir mudanças significativas nas nossas vidas. Vivemos um tempo em que não queremos apenas saber, mas sim saber como. Como podemos aplicar e personalizar quer os conceitos científicos emergentes, quer a antiga sabedoria, para sermos bem-sucedidos na condução de uma vida mais rica? Quando formos, quando formos capazes de encaixar todas as peças das descobertas que a ciência está a fazer sobre a natureza da realidade e decidirmos aplicar esses princípios ao nosso dia a dia, cada um de nós tornar-se-á, então, um místico e um cientista na sua própria vida. Convido-o, por isso, a experimentar tudo o que aprender com este livro e a observar os resultados de forma objetiva. Onde quero chegar é que, se fizer o esforço de mudar o seu mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, o seu ambiente exterior deverá começar a dar-lhe sinais, mostrando que a mente teve um efeito sobre o seu mundo exterior. Que outro motivo o levaria a fazer esse esforço? Se utilizar a informação intelectual, que é aprender como uma filosofia, e iniciar depois a aplicação desse conhecimento na sua vida com regularidade para poder dominar com maestria, vai acabar por passar de filósofo a iniciado e, por fim, a mestre. Fique atento às sólidas provas científicas de que isso é possível. Peço-lhe desde já que mantenha o espírito aberto para podermos desenvolver passo a passo os conceitos que esboço neste livro. Toda essa informação deve ser aplicada na prática, caso contrário, não passará de um interessante tema de conversa à hora de jantar. Quando for capaz de abrir a mente ao modo como as coisas realmente são e de se libertar das suas convicções condicionadas, com que se habituou a enquadrar a realidade, deverá começar a ver o fruto de seus esforços. É isso que lhe desejo. A informação que consta destas páginas está aqui para o inspirar a provar a si próprio que é um Criador divino. Nunca devemos esperar que a ciência, nunca devemos esperar que seja a ciência a dar-nos permissão para conseguirmos opções fora do comum. Devemos ter a coragem de contemplar a nossa vida, fazer o que consideramos ser fora do comum e pouco convencional, e fazê-lo repetidamente. Essa atitude permite-nos avançar rumo a um grau superior de poder pessoal. O verdadeiro poder é alcançado quando começamos a observar uma profundidade em nossas crenças. Podemos encontrar as suas raízes no condicionamento da religião, da cultura, da educação, da família, da comunicação social e até dos nossos genes, onde estão gravadas as experiências sensoriais da nossa vida presente, bem como de um número incalculável de gerações. Em seguida, comparamos essas velhas ideias com alguns novos paradigmas que podem ser-nos mais úteis. Os tempos estão a mudar. À medida que as pessoas despertam para uma realidade mais vasta, passam a fazer parte de uma mudança maior.
Os atuais sistemas e modelos de realidade estão a desmoronar-se e é chegada a altura de algo novo emergir. De uma forma generalizada, os modelos políticos, econômicos, religiosos, científicos, educativos, de saúde, bem como a nossa relação com o meio ambiente, todos apresentam um panorama diferente daquele que tínhamos há apenas 10 anos. Parece fácil libertar-nos do que está ultrapassado e abraçarmos a novidade. Mas, como salientei em Involve Your Brain, muito daquilo que aprendemos e experimentamos foi incorporado no nosso ser biológico e nós usamos tudo isso como uma peça de vestuário. Mas também sabemos que o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Tal como passamos a questionar a percepção que tínhamos dos átomos como pedaços sólidos de matéria, a realidade e a nossa interação com ela consistem numa evolução de ideias e convicções. Também sabemos que abandonar a vida a que temos acostumados, a que nos acostumamos e evoluir para uma coisa nova é como um salmão a nadar contra a corrente. Exige esforço e, para dizer a verdade, é desconfortável. E como se isso não bastasse, temos ainda de conviver com a ridicularização, a marginalização, a exposição e a difamação daqueles que se agarram ao que julgam conhecer. Quem, com uma inclinação tão pouco convencional, está disposto a enfrentar tamanha adversidade em nome de uma ideia que não consegue compreender através dos sentidos, mas que está bem viva na sua mente? Quantas vezes ao longo da história, indivíduos considerados heréticos e loucos e que sofreram por isso os ataques dos paladinos da normalidade vieram a ser conhecidos como gênios, santos ou mestres? E quanto a si, terá a coragem de ser original? Vamos ficando por aqui neste primeiro dia de leitura. Espero que você esteja gostando e se nos acompanhou até aqui, neste primeiro dia, aproveite e se inscreva neste canal, deixe seu like e também deixe a sua vontade de conhecer esta comunidade, se assim o quiser, deixando nos comentários essa vontade. Você fará parte do nosso grupo de WhatsApp. Se quiser também já iniciar as suas meditações, também estamos iniciando as meditações diárias às 5:30 da manhã. Não sei se você já está preparado para isso. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.